Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que não deveria, mas ainda está repercutindo muito, principalmente nas redes sociais. Eu me refiro à choradeira insana do Fernando Diniz após a partida de ida entre Vasco e Botafogo, válida pela Copa do Brasil. E o negócio tá feio, viu? Tá pintando um cenário bem quente pro jogo de volta, e eu preciso pontuar algumas coisas em cima de dois comentários do professor Diniz. Fora isso, eu tenho uma observação a fazer sobre a saída do goleiro John. Isso pode ser um sinal de bons tempos para o Botafogo. A virada de chave está chegando, hein? E eu vou explicar. Só que antes de entrar nesses assuntos, eu venho com aquele protocolo chato, mas é muito importante para a saúde desse humilde projeto. Deixa o like, por gentileza, tá? Clica no joinha. Se você quiser, se inscreva no canal. Você deve estar meio confuso, São Paulino, que vai falar de uma partida entre Vasco e Botafogo. Pois é. Meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. E futebol por aqui é falado sem clubismo. Eu não sei para qual clube você torce, mas você é muito bem-vindo por aqui. Pois bem, então bora conversar sobre as sementes que o Fernando Diniz jogou no quintal do vizinho, que de repente brotou uma tremenda repercussão que dura até esse presente momento. E só vai piorar, viu? O campo aqui também, na troca de passe, pra gente, às vezes ele dificulta também. A bola segura a velocidade do jogo. Por exemplo, no Morumbi ou no Beira-Rio, ou na Vila Belmiro, mas falando do Beira-Rio e Morumbi principalmente, que a gente tem jogado, é um campo que a bola anda com mais velocidade, quica menos e segura menos. Pra gente também é bom. No sintético já é uma coisa que favorece muito quem joga no sintético. Eu já falei mais de uma vez, eu já trabalhei em times que o campo era de grama sintética, o Atlético Paranaense, e o time que joga nas condições deve uma vantagem. Porque o jogo muda muito. Eu não sou um cara favorável à grama sintética. Um país que gasta milhões, um campeonato rio como o nosso, acho que os campos todos deviam ser de grama natural, se devia ser padronizado. Eu acho que muda muito o que é o jogo, para quem joga direto num campo de grama sintética. Se talvez fizer um estudo de aproveitamento desses times quando era grama natural e depois que teve grama sintética, provavelmente aumentou o aproveitamento, porque é diferente. Para quem vai jogar, muda muito. Então a gente vai ter que ir lá e procurar se adaptar rápido ao jogo para poder a gente fazer uma boa partida. Alguém conta para o Fernando Diniz que o Vasco tem um projeto de arena e o gramado dessa arena vai ser sintético. Estão estudando para colocar gramado sintético nessa arena e foi citado até o gramado sintético do Newton Santos. Sabe por quê? Porque o gramado sintético do Newton Santos, conhecido como tapetinho, é referência entre os gramados sintéticos do futebol sul-americano. Não é aquele bagaço verde que os jogadores pisam no Allianz Parque. Todo mundo reclama daquilo, inclusive o próprio Abel Ferreira. Eu nunca vi nenhum jogador, nem treinador, nem diretoria de nenhum clube reclamar do tapetinho do Newton Santos. Você já viu? Eu nunca vi. E quem me conhece faz tempo pode até me refutar dizendo: pô, Renato, mas você reclamava de gramado sintético. Sim, eu reclamava porque eu tinha como referência o gramado sintético do Allianz Parque. Só vejo o povo reclamando daquilo. Aí fica o primeiro alerta para a torcida do Vasco. Se o Vasco for eliminado, uma das desculpas vai ser que o gramado não favoreceu o Vasco. Pera lá, né? E o gramado de São Januário é feito de quê? Até o ponto que eu sei, é um gramado natural, feio esteticamente, mas é um gramado que tem qualidade, segundo dizem. Por que o Vasco não conseguiu ganhar do Botafogo nesse jogo? E a torcida estava lá também. E a outra reclamação dele foi sobre o pseudo pênalti, que na cabeça dele deveria ter sido marcado. Reclamou da falta de critério e por aí vai. Você deve ter reparado que o tal de pênalti nos dias de hoje está muito prostituído. Qualquer coisinha dentro da área, os caras marcam pênalti. Quando na verdade deveriam marcar apenas a tal da penalidade máxima. A regra foi criada em cima disso. O sujeito entrou na área com a bola, toma um rapa, pênalti. O sujeito chutou, o zagueiro vai lá e espalma como se fosse um goleiro. Falei zagueiro como exemplo, tá? Mas qualquer jogador de qualquer posição que não seja o goleiro, aí é pênalti. Se o cara toma um chute dentro da área, como o Correia tomou contra o Palmeiras, aquilo foi pênalti. E o árbitro não deu. Agora o sujeito está com o braço na frente do tronco, na frente do rosto. A bola bate, não vai mudar em nada. Concorda comigo? Se ele não tivesse com o braço na frente do rosto, na frente do corpo, meu irmão, a bola ia pegar no peito, ia pegar no queixo dele, lá ele. Agora, se ele tivesse com o braço aberto e a bola batesse, a história seria diferente. A gente precisa entender de uma vez por todas que existe a interpretação do árbitro. O negócio não é pênalti, mas se ele quiser, ele marca, ok? Tem árbitro que marcaria aquilo ali. E tem um outro critério muito usado pela maioria dos árbitros aí. Vamos supor, se no lugar do Vasco fosse Palmeiras, Corinthians ou até mesmo Flamengo, a maioria marcava o pênalti. Botafoguenses e vascaínos, estamos em comum acordo aqui, né? Todo mundo concorda. Mas o pênalti existiu
Na minha opinião, não. Mas essa foi uma outra desculpa que o Fernando Diniz já arrumou, né? Ele plantou essa semente do mal aí, porque ele sabe que a probabilidade do Vasco ser eliminado pelo Botafogo é enorme. E se isso acontecer, a culpa não é dele, entre aspas, a culpa não é dele. A culpa é do gramado sintético, a culpa é do pênalti que não foi dado, que na cabeça dele foi, e o Vasco foi prejudicado. E tem um porém aí, a maioria esmagadora da torcida do Vasco não está satisfeita com o trabalho do Fernando Diniz. Eu espero que essa maioria esmagadora não fica chorando na internet aí que foi roubado no primeiro jogo, que o tapete não favoreceu. Pera lá, hein? Se for jogar essa desculpa no ar, a diretoria vai entender que o trabalho do Diniz é bom e o Vasco só perdeu por causa desses detalhes aí e ele vai ficando. Até o Vasco cair para a segunda divisão, né? Então, não aceitem essas desculpas, cara. Vão para as cabeças. Mas, na minha humilde opinião, não tem vez, cara. Futebol tudo pode acontecer, né? Mas se a gente for analisar no papel e na prática, o Botafogo tá muito melhor que o Vasco, hein? Mas muito melhor. E uma coisa é certa, o Botafogo vai para essa partida com o goleiro Neto, porque o John já espirrou. Tem muito botafoguense chateado porque ele deixou de sair há algumas semanas atrás, falou que ia ficar no Botafogo, que juntos iam conquistar mais títulos, etc e tal, e de repente o cara tá saindo, né? Mas no futebol é assim, o jogador, ele não ama o clube como o torcedor ama. O jogador é um profissional. Então, pintando uma oportunidade melhor, né, uma grana violenta, aí o cara vai embora. É assim que funciona, tá? Muito me espanta a atitude do Savarino. Savarino foi um cara muito... Olha, sinceramente, cara, o Savarino é um cara especial, viu? Uma das propostas que ele recebeu foi de um clube europeu. E todo mundo sabe da vontade dele de jogar em um clube europeu. E ele preferiu ficar. Isso é uma atitude nobre. Falar nisso, poderiam levantar mais uma vez o bandeirão para ele, hein? Ele merece. Mas observação, isso não quer dizer que ele vai jogar eternamente no Botafogo. Uma hora ou outra ele vai sair, de repente na próxima temporada. Mas pelo momento que o Botafogo está vivendo e ele ter escolhido ficar a ir para a Europa, que ele queria ir, ele merece todo o valor. E isso que eu falei agora, eu tenho a impressão que soou como uma indireta para o goleiro John, que no primeiro momento não foi, agora está saindo, mas não foi uma indireta, certo? Até porque o próprio Savarino, não foi agora, mas o ano que vem ele pode sair. Tá bom? São jogadores, são profissionais e tudo pode acontecer. O John ele já cumpriu a função dele e ele não está indo para qualquer lugar. Eu não sei se você observou, ele vai para o Nottingham Forest. Eu falei errado, eu sei, meu inglês é tenebroso. É Nottingham Forest, não é? Alguma coisa assim. E é um clube da rede do Evangelos Marinax. Aquele mesmo, o grego bilionário que quer fechar negócio aí com o John Textor. Isso é um bom sinal. Ainda está tendo aquela entrave nos bastidores entre o John Textor, Ares e o grupo Eagle, certo? E o John Textor quer recomprar o Botafogo. Ele abriu uma empresa, tudo mais, agora ele está precisando de dinheiro. E quem tem esse dinheiro? O Evangelos Marinax. Então, se mais um negócio aconteceu entre eles, é sinal que alguma coisa boa está por vir. Você vê que existe um entrosamento entre eles no mundo dos negócios, né? E que esse fechamento dessa parceria seja mais um negócio bem sucedido, tá? Só tem que acontecer rápido para essa mídia clubista aí fechar a boca. Meu amigo, essa mídia clubista tem 80% de contribuição no nervosismo do torcedor botafoguense que perdeu a paciência com o clube. Fica ligado. Então, na minha opinião, foi um bom sinal. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. E no comentário que está fixado tem o link da Insider, que é um dos parceiros aqui do canal. É a fabricante das roupas mais confortáveis que eu já vesti na minha vida, hein? Sem brincadeira nenhuma. Essa camiseta aqui de manga comprida é uma delas. E são roupas altamente respiráveis, viu? Tem um caimento perfeito, tem a tecnologia anti-odor, você não vai ficar com aquele cheiro horrível de suor. A evaporação dela é rápida, quando você lava ela seca muito rápido e você não precisa passar. Que legal, né? Clicando no link que está aqui na descrição e no comentário fixado ou mirando o seu celular no QR Code que está aqui embaixo, você vai acessar o site já com o meu cupom Infindo Esportes para descontos e vantagens. Vem comigo para Insider e muito obrigado por você ter ficado até esse momento do vídeo, tá? Não esqueça o like, se inscreva no canal, faço questão de você aqui. Um forte abraço e até a próxima.